Ao enfrentar a necessidade de dividir os bens deixados pelo seu ente querido, pode surgir muitas dúvidas nesse momento, e é comum que isso aconteça. A primeira delas é: qual inventário eu devo proceder? Judicial, extrajudicial, mas o que na verdade significa isso tudo? Neste vídeo eu vou te ajudar a descomplicar alguns pontos do inventário para que você consiga identificar qual que se adequa ao seu caso. O primeiro ponto de partida é diferenciar o que é o inventário judicial do extrajudicial. Na prática, é bem simples. O inventário judicial é conduzido por um juiz. Você vai precisar do acompanhamento de um advogado especializado, você vai passar por audiências. No extrajudicial, é conduzido por um tabelião do cartório de notas do local da cidade que seu ente querido faleceu. Algumas diferenças na prática também devem ser observadas para você definir qual inventário você vai adotar. O judicial, ele é um processo mais longo. Eu atuo em casos em que os herdeiros não concordam em relação à partilha dos bens e, naturalmente, são casos que devem demorar de 5 a 10 anos para poder finalizar. Já o inventário extrajudicial, como um dos requisitos dele é a concordância de todos os herdeiros, vai ser um processo que vai demorar menos tempo, questão de meses. Porque nesse caso, o tabelião só vai se mover para dar andamento nesse inventário se o advogado que estiver lhe acompanhando for proativo. Já na justiça, por mais que o advogado seja altamente diligente, depende do juiz, que tem uma enorme carga de processos, de audiências, e que isso pode fazer com que o inventário judicial demore muito mais do que o previsto. E quais são as consequências de você ingressar com o inventário judicial que os herdeiros não concordam com o que está sendo feito? É que aquele patrimônio que foi deixado pelo seu ente querido vai ficar parado, estagnado. Então, se de repente você poderia ter uma oportunidade de mudar de vida, de vender um bem, de investir esse valor que foi conquistado com esse bem, isso vai se prolongar e demorar durante anos, deixando esse patrimônio até mesmo para as próximas gerações. Então, se no seu caso todos os herdeiros concordam com a divisão que está sendo proposta, se todos são maiores de idade e civilmente capazes, esse inventário pode ser realizado pela via extrajudicial, ou seja, em cartório. Agora, se os herdeiros, infelizmente, não concordam, que é a maioria dos casos que eu tenho aqui no escritório, nesse caso vai ser necessário ingressar com esse inventário na via judicial. Uma outra diferença em relação a essas modalidades de inventário são os custos envolvidos nisso tudo. A começar que, sendo judicial, se o patrimônio, por exemplo, for avaliado em R$1 milhão, aqui no Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, só de taxa judicial você vai pagar aproximadamente R$15 mil. Agora, se o inventário for extrajudicial no cartório, aqui no Piauí, essa mesma taxa você vai pagar por volta de R$5 mil. Claro, ainda tem o ITCMD, que vai ser calculado sobre o patrimônio deixado. Mas só por esse simples exemplo, já é possível verificar que dá a diferença de um inventário judicial para extrajudicial aqui no Piauí, só para iniciar você já economiza R$10 mil. Então, se no seu caso todos os herdeiros são maiores de idade, são capazes, se vocês concordam em relação à divisão, certamente eu indico que vocês providenciem o inventário extrajudicial. Se realmente não tiver acordo, for impossível um diálogo em relação à divisão dos bens, e se houver um menor de idade também, nesse caso você precisa ingressar com o inventário na via judicial. Ah, e ainda tem o último detalhe, que não é menos importante. Caso seu ente querido tenha deixado algum testamento, antes só era possível abrir o inventário pela via judicial. Só que recentemente o STJ mudou de entendimento e agora, se o seu ente querido tiver deixado um testamento, todos os herdeiros concordarem em relação à divisão que ele fez e não tiver nenhum menor de idade,
esse inventário pode ser realizado pela via extrajudicial. Particularmente, eu costumo indicar que sempre haja o diálogo para que o inventário corra mais rápido pela via extrajudicial. Se esse vídeo foi útil para você, não esquece de deixar aqui o like e me seguir nas redes sociais que estão aqui na descrição do vídeo. Até a próxima!